Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 da Cruzeiro do Sul Educacional. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela, e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.cruzeirodosuleducacional.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Cruzeiro do Sul Educacional, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Cruzeiro do Sul Educacional e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Estão presentes conosco hoje os senhores Renato Padovese, diretor-presidente, Felipe Negrão, diretor financeiro, e Luiz Felipe Bressaola, diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Renato Padovese, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Renato, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Aqui quem fala é o Renato Padovese, CEO interino e membro do Conselho. O ano de 2024 foi marcado por avanços relevantes na execução da estratégia de crescimento da companhia, com entregas sólidas pautadas no crescimento na base de estudantes em todas as modalidades, na maximização da receita, com assertividade na estratégia de volume e preço, nos ganhos de eficiência operacional e na expansão por meio de operações de M&A. Gostaria de falar um pouco sobre os destaques do ano, começando pelo lucro líquido ajustado, que atingiu 187 milhões de reais, montante 72% acima do ano passado, representando o maior valor já divulgado pela companhia. Adicionalmente, destaco a proposta de distribuição de dividendos adicionais, no valor de 77 milhões, somando 137 milhões no ano e que representa 95% do lucro líquido contábil. Esse será o maior valor já pago aos acionistas. Além disso, enquanto a receita cresceu 12%, atingindo um montante de 2,6 bilhões, o EBITDA ajustado expandiu 12%, chegando ao valor de 766 milhões, com margem de 29,8%, praticamente estável comparado a 2023. Encerramos o ano de 2024 com o maior fluxo de caixa livre da história da companhia, totalizando 328 milhões, que representa um crescimento de 323% em relação ao ano de 2023, refletindo uma conversão do EBITDA ex-IFRS 16 de 65%. O elevado fluxo de caixa livre mostra o foco da administração não só na melhoria do resultado, mas também na geração de caixa para o acionista, que alcançou o montante de 266 milhões, valor 10 vezes superior a 2023. Alcançamos o marco de 526 mil estudantes matriculados, que representa uma expansão de 12% em relação ao ano
de 2023, reforçando nossa capacidade de atrair e reter alunos. Na graduação presencial, registramos um crescimento de 7% na base de alunos, impulsionado por altos índices de matrícula e pela nova estratégia de precificação dos cursos, implementada em 2024, resultando em uma expansão de 2% no ticket, em comparação ao ano de 2023. Na graduação digital, a base cresceu 15%, com destaque para o aumento da participação dos cursos semipresenciais, que perfazem 24% da base, 2,9 pontos percentuais acima de 2023, além de um crescimento de 4% no ticket no período. A capacidade de retenção dos alunos também evoluiu positivamente, o que é um reflexo dos investimentos em tecnologia e automação de processos voltados para facilitar e melhorar a experiência do estudante no dia a dia. Encerramos o ano de 2024 com a alavancagem financeira de 1,4 vezes versus 1,6 vezes registrados em 2023, mesmo após o desembolso de caixa no valor de 158 milhões para a aquisição da FAP, que passou a contribuir com a EBITDA apenas a partir de meados de junho, além da distribuição de dividendos no montante de 60 milhões. Adicionalmente, o caixa disponível ao final de 24 é suficiente para amortizar o total da dívida que vencerá no ano de 2025 e quase metade das dívidas que vencerão no ano de 2026. Passando para o próximo slide, vou falar um pouco sobre as nossas unidades de negócio. Seguimos confiantes em nosso modelo de negócios e na capacidade de continuar crescendo de forma sustentável. A implementação das unidades de negócios por vertical de ensino tem cumprido seu papel estratégico, permitindo um crescimento consistente da base de estudantes e uma gestão mais eficiente dos recursos. Na Biosaúde, adicionamos 334 novas vagas de medicina em 2024, sendo 180 vagas por meio de 3 liminares, na FSG, CEUNSP e CESUCA, todas com nota 5, a nota máxima, na avaliação do MEC, e mais 154 vagas com a aquisição da FAP, na região metropolitana de Curitiba. Adicionalmente, avançamos com a modernização de nossas unidades existentes, considerando a mudança da dinâmica no mercado. Acreditamos que a reputação de nossas marcas, a qualidade do portfólio de cursos e de professores, somadas a uma infraestrutura de ponta, garantem à companhia um diferencial competitivo relevante. Estreitamos nossa parceria com o Mark Institute de Miami, nos Estados Unidos, marcando o início da nossa jornada na pós-graduação médica, um mercado estratégico. Na odontologia, a pós-graduação nacional já é uma realidade e já começamos a colher os frutos dessa iniciativa. Na Biodigital, o relacionamento com os polos foi intensificado por meio de ferramentas de gestão 360, proporcionando aos parceiros um controle mais eficaz e acesso a indicadores estratégicos em tempo real, como a captação e rematrícula. Foi criada uma academia de polos, com reuniões temáticas específicas para o desenvolvimento do perfil dos parceiros e para a coleta de demandas que mais impactam na ponta. Além disso, ações de trade marketing foram implementadas para impulsionar a captação regional, e um plano de marketing estratégico foi aplicado em todas as BUs, com a campanha O Futuro é Ter Estrela. A otimização do retorno sobre investimento em mídia permitiu atender às demandas dos parceiros em áreas distantes, aumentando a exposição da marca e a captação de leads e matrículas. Na BU presencial, fortalecemos nosso relacionamento com os calouros por meio do projeto Primeiros Passos, que insere o novo estudante no ambiente Cruzeiro do Sul educacional desde o primeiro dia, após a realização da matrícula. O projeto visa estreitar os laços e minimizar a ansiedade do estudante em sua jornada no ensino superior, reduzindo a evasão. Também avançamos na otimização e padronização do processo de oferta, sempre com a premissa de eficiência e produtividade, com qualidade, contribuindo não apenas para a maximização dos resultados operacionais, mas também
para a disseminação das melhores práticas entre nossas instituições de ensino e o foco na experiência dos alunos em sua jornada de realização de seus projetos de vida. Sobre os avanços na transformação digital e na experiência dos estudantes, destaco a evolução da nossa plataforma digital em 2024. O aplicativo Duda, que completou um ano em outubro de 24, tornou-se o principal canal de interação, atingindo mais de 450 mil usuários ativos, o que representa cerca de 86% da nossa base de estudantes e mantendo uma avaliação elevada nas lojas de aplicativos. Esse crescimento reflete a ampliação das funcionalidades que agregam valor ao usuário e que, além de reduzir a estrutura de suporte em 30%, tornou o Duda um dos aplicativos mais relevantes do setor, tanto na Apple Store quanto no Google Play. Também investimos na modernização da jornada de compra online, com o suporte das principais empresas de e-commerce no Brasil, o que resultou em uma transformação significativa na experiência dos usuários. Ainda em 2024, avançamos significativamente na parceria com a Google AI para desenvolver ferramentas que impactam nossa captação, rematrícula e a experiência do aluno em sua jornada conosco, seja na medicina, no ensino presencial ou no digital. Acreditamos que essa evolução na inteligência artificial pode ser um game changer na educação e estamos prontos para assumir um papel de protagonismo nesse cenário. Passarei agora a palavra ao Felipe Negrão, nosso CFO, que irá comentar em mais detalhes o desempenho financeiro da companhia. Obrigado, Renato. No próximo slide, vou falar do desempenho operacional do presencial. Registramos um crescimento de 6,6% na base de estudantes, atingindo um total de 159 mil alunos. Esse resultado é fruto dos altos índices de retenção. O índice de rematrícula se manteve em 91% da base apta, contribuindo significativamente para a expansão da nossa base. Trazemos também os dados de ticket, que apresentou um crescimento de 1,8% no quarto trimestre de 24, comparado ao mesmo período do ano anterior. No ano, o crescimento do ticket também foi de 1,8%. Esses resultados são reflexos da estratégia de precificação implementada em 2024 e do aumento de participação dos alunos da área de saúde, que saiu de 51% da base de graduação presencial em 23 para 53% em 2024. No próximo slide, trazemos os dados operacionais do Digital, que encerrou o período com 367 mil estudantes, o que representa um crescimento de 14,9% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado pelo avanço do índice de rematrícula, que apresentou um avanço de 0,4 pontos percentual em relação ao ano anterior. O ticket médio do trimestre apresentou um crescimento de 1,7% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. A evolução do ticket é explicada pelo aumento da base de alunos matriculados em produtos de maior valor agregado, representando uma expansão de 2,9 percentuais em relação ao quarto trimestre de 23, somado ao avanço da rematrícula. Em 2024, o ticket médio apresentou uma expansão de 4,2% versus 2023. Entrando nos detalhes financeiros, vou comentar sobre a receita líquida no trimestre, que atingiu 663 milhões, um crescimento de 11% versus o quarto trimestre de 23, como resultado da maior base de alunos consolidada e do maior ticket. No segmento presencial, a receita cresceu 9%, enquanto nos cursos voltados para a área de saúde expandiu 13%. No digital, tivemos uma expansão da receita da ordem de 15%, atingindo 228 milhões de reais, como resultado da maior base de aluno. No ano, a receita líquida atingiu 2,6 bilhões de reais, 12% superior ao mesmo período do ano anterior. No próximo slide, demonstramos a margem bruta do trimestre, que atingiu 46% versus 46,7% no quarto tri de 23. A queda da margem bruta no período é explicada, principalmente, pelo aumento dos custos na linha de repasses a polos, reflexo da expansão do digital. No ano, tivemos uma expansão de margem de 0,9 ponto percentual.
O aumento da margem no período é reflexo da alavancagem operacional, resultado das iniciativas de maximização de receita, bem como de ganhos de eficiência. Na próxima página, trazemos o EBITDA ajustado do quarto TRI de 24, que foi de R$ 162 milhões, um incremento de 6%, com margem de 24,5% versus 25,5% no quarto TRI de 23, impactada pela queda de margem bruta caixa, 1 ponto percentual versus o quarto TRI de 23, e pela atualização das estimativas de inadimplência realizada no trimestre. No quarto TRI de 24, as despesas não recorrentes totalizaram um montante de R$ 26,9 milhões, sendo 23 milhões e meio referente à atualização da curva de provisão de PCLD, evento one-off que irei detalhar mais para frente, e 3,4 milhões de reais advindos de despesas com projetos e M&A. No gráfico, demonstramos a composição da margem EBITDA ajustada, excluindo o efeito das atualizações das estimativas de inadimplência, com o objetivo de tornar as bases comparáveis ano contra ano. Importante destacar que, além do impacto da margem bruta caixa, o EBITDA ajustado foi impactado pela antecipação de despesas com marketing para a captação de 2025 e pelo aumento da PCLD no período. Em 2024, o EBITDA ajustado alcançou um montante de R$ 763,3 milhões, que é 12% superior ao de 2023, com margem de 29,8%, estável versus 2023, impactada principalmente pelo aumento dos gastos com tecnologia, alocadas dentro das despesas administrativas, e pela atualização das estimativas de inadimplência realizada no trimestre. Em 2024, as despesas não recorrentes totalizaram um montante de R$ 42,2 milhões, sendo R$ 23,5 milhões referentes à atualização da curva de provisão de PSLD, one-off, e R$ 18,7 milhões advindo de despesas com projetos e M&A. No gráfico abaixo, demonstramos a composição da margem EBITDA ajustada, excluindo o efeito da atualização das estimativas de inadimplência, com o objetivo de tornar as bases comparáveis ano contra ano. Importante destacar que, além do impacto das despesas administrativas, o EBITDA ajustado foi impactado pelas despesas com marketing. Seguindo para o próximo slide, demonstramos a atualização das estimativas de inadimplência realizadas no quarto TRI de 24. Ao longo do ano de 2024, além de revisar processos, a companhia atualizou seu modelo de provisão da carteira de recebíveis, realizando uma análise que considera um horizonte de 24 meses, janeiro de 23 a dezembro de 24. O trabalho foi realizado visando estabelecer maior aderência ao perfil da carteira no período pós-pandemia, quando ocorreu o movimento da expansão mais acelerado na base de estudantes digital, a qual partiu de 62% em 2020 para 69% em 2024, com relação à base total de alunos. Além disso, a companhia revisitou sua política de baixa de títulos vencidos no contas a receber, reduzindo o prazo de 720 dias para 360 dias. Assumindo a atualização das estimativas de inadimplência para 2024, registrou-se um montante de R$ 39,5 milhões, dos quais R$ 23,5 milhões referentes à atualização da curva de provisão de PCLD one-off e R$ 6,1 milhões recorrente, impacto que teríamos em 2024 se a atualização das estimativas de inadimplência tivessem ocorrido em 2023. Adicionalmente, ao longo do ano, extinguimos a carteira de financiamento próprio e provisionamos 100% dos títulos a receber de uma parcela de clientes com baixa probabilidade de pagamento, resultando em uma provisão adicional de R$ 9,9 milhões one-off. Na tabela, realizamos a demonstração pro forma, que compara os impactos no resultado do quarto TRI de 24 e de 2024, baseado na atualização de estimativas de inadimplência utilizadas até o terceiro TRI de 24 versus o do ano de 2023, proporcionando maior visibilidade sobre os efeitos da atualização do modelo. Seguindo a apresentação,
demonstramos os custos e despesas da companhia como percentual da receita, excluídos os efeitos não recorrentes. No trimestre, observa-se um aumento de 4,6 pontos percentuais dos custos e despesas, sendo 4,5 pontos percentuais referentes à atualização das estimativas de inadimplência. Excluindo esse efeito, o aumento seria de 0,1 ponto percentual, refletindo o foco do marketing para a captação do ciclo 2025 primeiro semestre e o aumento do repasse de polos, que mitigaram os efeitos do ganho de eficiência de 3,2 percentuais em outras linhas. Para o ano, verificou-se um aumento de 0,7 ponto percentual. Excluindo o efeito das atualizações, haveria uma queda de 0,5 ponto percentual, advindo da redução das linhas de pessoal e outros custos, e aumento nas despesas com marketing e repasse de polos. Conforme mencionado nos relatórios anteriores, a companhia vem focando em projetos de tecnologia e eficiência, com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência aos nossos estudantes e, ao mesmo tempo, automatizar processos. No gráfico abaixo, incluímos a análise do segundo semestre de 2024 versus 2023, a fim de demonstrar a evolução dos processos. No semestre, excluindo os impactos de atualização, o ganho foi de 1,3 ponto percentual, resultado, principalmente, dos processos de eficiência, que geraram um ganho de 2,6 pontos percentuais e foram parcialmente mitigados pela expansão do digital e na antecipação das despesas com marketing para a captação do primeiro semestre de 2025. Avançando para o próximo slide, demonstramos a evolução do lucro líquido ajustado da companhia, que atingiu 17 milhões de reais, 51% acima do quarto trimestre de 23. O lucro líquido ajustado foi impactado pelo aumento das despesas financeiras e menor EBITDA, resultado da atualização das estimativas de inadimplência. Em 2024, mesmo com a atualização nas estimativas de inadimplência, o lucro líquido ajustado foi de 186,5 milhões de reais, um crescimento de 72% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, com margem ajustada de 7,3%, um aumento de 2,6 pontos percentuais versus 2023, frutos da execução da estratégia de maximização de receitas e de projetos voltados à área de tecnologia que contribuíram para ganhos de eficiência. No próximo slide, demonstramos o prazo médio de recebimento do quarto TRI de 24, que foi de 31 dias, uma redução versus o mesmo período do ano anterior, como resultado de diversos fatores, entre eles, melhor gestão dos meios de pagamento, maior participação do PIX, fim do financiamento próprio, entre outros. Aprimoramento da régua de cobrança, melhor remuneração dos escritórios de cobrança, maior esforços na remuneração de créditos de alunos inativos, nova plataforma tecnológica e mudança no critério de PSLD. É importante ressaltar que a redução do contas a receber bruto e da PSLD decorre da baixa de títulos a partir de 360 dias, em vez de 720 dias, como os praticados em 2023. Na próxima página, apresentamos os investimentos feitos pela companhia no quarto TRI de 24, que atingiu aproximadamente 35 milhões de reais, uma redução de 46% versus o quarto TRI de 23. Em 2024, os investimentos foram de 141 milhões de reais, uma redução de 30%. Avançando para o próximo slide, demonstramos o avanço do fluxo de caixa aos acionistas no quarto TRI de 24, que foi de 8 milhões de reais, em comparação a 91,8 milhões de reais negativos no quarto TRI de 23, representando 10% do EBITDA XFRS 16, como reflexo da melhor gestão de capital de giro e redução do CAPEX. Em 2024, o fluxo de caixa ao acionista alcançou um montante de 265,7 milhões de reais, valor 10 vezes superiores ao do ano de 2023, representando 52,2% do EBITDA ex-IFRS 16. No último slide, apresentamos 774 milhões de dívida líquida, excluindo os passivos de arrendamento, com uma alavancagem financeira de 1,4 vezes. O aumento de 4,3% na dívida líquida
se deu em razão do pagamento de R$60 milhões de dividendos e do desembolso de R$158 milhões para a aquisição da FAP, cujo EBITDA pouco contribuiu para o EBITDA da companhia, considerando a data de aquisição, 12 de junho de 24, e o estágio inicial de maturação das vagas de medicina. Por fim, em fevereiro deste ano, foi aprovada pelo Conselho de Administração a segunda emissão de debêntures da Cruzeiro do Sul Educacional, no montante de R$300 milhões, para reforço de caixa no âmbito da gestão ordinária dos negócios. As condições de encargos foram de 100% do CDI mais 1,35% ao ano, com prazo de 60 meses, sendo o vencimento da primeira parcela em fevereiro de 2028. A fim de ilustrar o perfil do endividamento da companhia, apresentamos o cronograma de amortização segregado por tipo de dívida em dezembro de 24. Encerro aqui meus comentários e passo a palavra para a operadora iniciar a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Dando início, a nossa primeira pergunta vem de Mirela Oliveira, Bank of America. Mirela, enviaremos um comando para habilitar seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo espaço para fazer perguntas. São duas. A primeira é em relação à alocação de capital. Esse ano a gente viu ali um avanço significativo do payout. Vocês poderiam comentar um pouco com a cabeça de crescimento daqui para frente, se puderem comentar um pouco das oportunidades orgânicas e inorgânicas que vocês veem. E, em segundo, em relação à PDD, depois de todos os ajustes que a gente viu ali no quarto TRI, qual a expectativa de vocês para essa linha em 25, quando a gente olha ali como percentual da receita? Obrigada. Mirela, boa tarde. Felipe Negrão falando. Bom, alocação de capital, o que acho que é importante a gente observar, tá? A empresa, como vocês estão vendo, é uma forte geradora de caixa. A gente vê que uma boa parte do EBITDA está crescente, tá? Nos últimos anos acabam se tornando em caixa. A gente já tem uma baixa alavancagem, então a gente vê para frente que a alavancagem está diminuindo bastante, tá? Por outro lado, a gente está desalavancando bastante nos próximos anos, o que não é saudável, por isso que a gente fez até uma captação agora no primeiro trimestre de R$300 milhões. Aí eu fecho a posição de caixa. Aí a decisão é aonde que eu vou gastar esse dinheiro, né? A gente também tem as perspectivas de CAPEX que estão reduzindo, tá? A gente vê que a gente gastou bastante em 22, 23, diminuiu bastante já em 24, 25 a gente vê já num número mais em linha com 24. Então não é algo que exige muito dinheiro. M&A a gente está sempre olhando aquisições, tá? É um mercado que ainda está um pouco difícil, tem possibilidades, mas nada premente. A gente tem espaço para alavancar caso apareça alguma coisa grande. E mesmo após a distribuição de dividendos, a gente tem um caixa também bastante robusto para a gente fazer o M&A que eventualmente apareça, tá? Para a distribuição de dividendos, a gente tem uma política orientativa que a gente discute com o conselho, sempre visando manter uma alavancagem financeira baixa, tá? Olhando perspectiva de vencimento de dívida, de condições macroeconômicas. Na hora que a gente coloca tudo isso, né, o quanto tem de caixa, a possibilidade de M&A, crescimento, a gente acaba determinando, então, a distribuição de dividendos com base nisso, tá? Sempre também mantendo uma baixa alavancagem. Quanto a PDD, a parte, essa alteração que a gente fez tem zero impacto caixa, tá? É só contábil de quanto a gente provisiona, ou contas a receber. Essa atualização das estimativas que a gente fez de uma forma recorrente daqui para frente, tá? Se eu quisesse comparar no final de 25 com 24, eu teria que somar esses 6 milhões dos 40, são 6 milhões de valor recorrente para o do 24, tá? Para comparar no final do 25. Então, se fosse simplesmente uma mudança de critério contábil, ela pioraria 25 em 6 milhões, alteração contábil. No entanto, em 24, a gente tomou diversas iniciativas, tá, que por si só já melhorariam bastante a cobrança nossa.
Por exemplo, o Creduxul, que a gente falou que é o financiamento próprio, que a gente parou de oferecer para os alunos, tem outras iniciativas também em curso. Em 25 tem bastante iniciativa que a gente está tomando também para melhorar a cobrança, tá, inadimplência, então acredito que a gente espero ter uma boa inadimplência para 2025, tá, mesmo com essa mudança de estimativas. Perfeito, obrigada. Continuando, a próxima pergunta vem de Ian Seskin, BTG Pactual. Ian, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Boa tarde, Renato, Felipe, Luiz. São algumas perguntas do nosso lado. A primeira, só queria fazer um follow-up rápido aqui da pergunta da Mirella. Queria entender também, né, sobre essa PDD, né? Você tem esse efeito dos 6 milhões que vocês comentaram, e tiveram os 23 milhões não recorrentes, né? Então, se a gente fizer esse cálculo, a gente chega mais ou menos no nível de PDD para 2024 fechado, pouco acima ali de 6% da receita líquida, né? Então, assim, só tentando chegar a uma conclusão, faz sentido a gente pensar nesse nível como talvez o nível recorrente ideal da companhia? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre repasse para polos, né? A gente viu que o repasse para polos também cresceu ali nessa segunda metade do ano. Eu queria entender como que vocês imaginam a progressão dessa linha para 2025 e nesse gancho já, assim, perguntar se vocês têm alguma cor, né, de ciclo de captação aqui para esse começo de ano. Obrigado, pessoal. Oi, boa tarde. Ian, Felipe falando. Bom, PDD, se eu quero comparar com 23, tá? O total, para ter na mesma régua de 23, eu deveria se tornar 40 milhões, tá? São 6 milhões que você falou que é recorrente, 23 da mudança das estimativas, tem mais 10 milhões do Creduxul que a gente resolveu fazer também o write-off de 100%. Então, para comparar com performance com 23, é um total de 40. Para colocar com comparativo com 2025, né? Então, para ver daqui para frente, aí são os 23 milhões que eu tenho que voltar, tá? Mais os 10 de Creduxul para ser números comparados com o final de 25. Seria o normal, tá? Voltar esses 33 milhões, se a gente não tivesse, de um lado, uma piora do mercado, né? Mas também não tivesse ganhos de inadimplência. Como eu disse, tem diversas iniciativas que a gente tomou ano passado que ainda estão maturando, tá? E a gente não parou, tem outras iniciativas que a gente está tomando. Eu tenho expectativa de ter uma inadimplência menor do que 2024, do que esses 6% agora para 2025. Tá? Essa é a minha expectativa. No repasse de polo, vamos lá. No geral, quando a gente vê o repasse de polo crescendo bastante, porque o EAD, né, o digital, cresce mais do que as outras linhas. Então, de uma forma geral, já tem um crescimento por conta disso, né, que é onde eu tenho repasse de polo. Se eu olho só repasse de polo, no ano passado a gente também vê um crescimento, se eu pego só faturamento de digital, né, repasse de polo sobre o digital, eu também vejo um crescimento, tá? Porque o ano passado eu cresci mais em polos de terceiros do que em polos próprios. Então, como em polos próprios eu não pago repasse algum, no de terceiros eu pago, então na receita líquida consolidada do digital eu vejo um pequeno crescimento, que não é o que está acontecendo esse ano, tá? Esse ano a gente está crescendo mais em polos próprios do que em polos terceiros. Agora, deixa eu passar a parte de crescimento para o Renato. Oi, Ian, o Renato falando. A captação, ela vem bem, tanto no presencial quanto no EAD, e com expansão de ticket nos dois segmentos. Mas eu gostaria de salientar o desempenho do EAD, que mesmo diante de um ambiente regulatório incerto, a concorrência ainda difícil, a gente está conseguindo crescer de maneira consistente, né? E onde a gente mais cresce, como disse o Felipe, são nos polos próprios, onde a gente tem a maior margem, né? E o que vai reduzir aí o custo com repasse com os polos. Mas, lembrando só que a captação não acabou ainda, mas a gente está bastante confiante. E só um adendo aqui na rematrícula, né? Nosso índice está bastante interessante, principalmente considerando aí a maior base, né, de alunos do ano passado. Boa, perfeito. Ficou claro, pessoal. Obrigado.
A próxima pergunta vem de Luca Marquezini, Itaú BBA. Luca, enviaremos o comando para habilitar seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado por pegarem nossas perguntas, são duas aqui do nosso lado. Primeiro, em relação a ticket, né, a dinâmica de ticket, vocês comentaram no release que parte da evolução do ticket no presencial se deve a uma mudança de estratégia de pricing que foi conduzida aí ao longo de 2024, né? Então, olhando para 2025, a gente gostaria de entender se tem algum ajuste ainda a ser feito nesse sentido, ou se daqui para frente essa estratégia já está acertada. E aí um segundo ponto em relação a marketing, né? A gente viu um crescimento aí das despesas de marketing em relação à receita. E se vocês puderem comentar um pouco em relação à estratégia comercial, a gente deveria ver alguma mudança nesse patamar aqui de gasto com marketing, acho que nos ajuda, por favor. Luca, tudo bem? É o Breza aqui falando. Cara, na parte de ticket a gente já vem com um trabalho grande, né, de clusterização por base de alunos e tipo de curso. Então, a gente vem fazendo um trabalho grande nisso daí, até na parte de repasse de preço. Então, isso continua. E até para a captação agora de 2025 também nós fomos bem granulares na estratégia. Então, isso também é um pouco fruto aqui das iniciativas internas e do ferramental do time comercial para trabalhar a questão de maximização de receita, né, volume e preço. Então, a gente segue com a estratégia do ano passado e, como o Renato comentou, a captação vem bem satisfatória, tanto no presencial quanto no EAD. Então, a gente está bem contente com o começar de 2025. Oi, Luca, boa tarde, Felipe. Quanto a marketing, acho que tem dois efeitos, tá, basicamente. Um deles é ligado a esse ponto do Renato de captação, então a gente antecipou despesa de marketing o ano passado, a gente começou a captação antes, então a gente acabou gastando mais em marketing no ano passado por conta disso, que deu fruto aí numa estratégia, acho que acertada, que a gente tem até agora, tanto em ticket quanto volume, mas tirando esse impacto também, se não fosse esse impacto, a gente teria um gasto de marketing maior, tá? Não acho que o melhor indicador para a gente ver é como percentual da receita líquida, sim dividir pelo número de alunos ingressantes, que é a hora que a gente vê que é o CAC, né? E como a gente tem aí um crescimento grande, acaba de alunos ingressantes na receita total cresce, o percentual da receita líquida. Esse é um primeiro fator. E o segundo é que a indústria inteira tem gastado mais em marketing, tá? Então, é uma coisa que a gente vê dos nossos competidores gastando mais e a gente acaba tendo que seguir gastando um pouco mais de marketing nesse ano, para ter esses resultados que a gente teve de crescimento, que acho que foram bastante satisfatórios. Perfeito, pessoal, muito obrigado. Continuando, a próxima pergunta vem de Guilherme Meneghetti, XP. Guilherme, enviaremos o comando para habilitar seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Boa tarde a todos, obrigado por pegarem nossas perguntas, são duas do nosso lado. Uma primeira pergunta é buscando entender o crescimento do presencial, qual que é o nível de utilização de capacidade que vocês estão rodando nos campos atualmente e o que a gente deveria esperar daqui para frente. E uma segunda pergunta em relação à regulação do EAD, gostaria de saber se vocês têm alguma atualização do lado de vocês. São essas duas, obrigado. Guilherme, na parte de utilização de campos, né, a gente, olhando aqui a cidade de São Paulo, hoje é onde a gente tem maior volumetria de alunos, né, nas outras regiões a gente tem campos que são maiores, então propiciam o crescimento, e aqui em São Paulo a gente tem olhado muito portfólio, maximização de receita por metro quadrado, proximidade de campos, como é que a gente consegue dividir os cursos, então isso é um trabalho que vem sendo feito vis-à-vis essa expansão de base de alunos aqui na cidade de São Paulo, principalmente onde a gente ganhou muito market share nos últimos anos. Então, esse é um trabalho que ele é contínuo, né, aqui na companhia, e por enquanto a gente não tem nenhum outro tipo de problema em termos de campus ocioso. Tá? Em relação ao marco regulatório, a gente não tem nenhuma atualização, né? A gente sabe que ainda está em discussão no âmbito do governo, mas acho que está para sair nos próximos dias, né? Então, ou nesse mês, né? Não dá para cravar nada, mas o que a gente sabe é isso, não temos nenhuma atualização, é mais uma expectativa mesmo para que, mais tardar até o final de abril, a gente já tenha esse novo marco para a gente poder trabalhar no planejamento. Claro, obrigado.
A próxima pergunta vem de Caio Moscardini, Santander. Caio, veremos o comando para habilitar seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado por pegar minha pergunta aqui. Duas perguntas aqui do meu lado. Você comentou sobre a possibilidade de aumento, né, de receita por metro quadrado. Então, eu queria entender um pouco melhor como que vocês têm feito isso, como que se dá, né, essa melhoria de portfólio dentro dos campos, como que vocês ajustam essa demanda. E a segunda pergunta com relação à geração de caixa de 2025. Entender um pouco com vocês se a gente pode e deveria esperar uma conversão de EBITDA em um fluxo de caixa operacional mais alto em 25 versus 24 e o que vocês têm orçado para CAPEX nesse ano. Obrigado. Oi, boa tarde, Caio. Felipe falando. Receita, vamos lá, eu acho que por metro quadrado, acho que a gente tem trabalhado bastante aqui na área de FP&A, junto com a área de operações, tá? Em detalhar o P&L por curso, inclusive, então a gente consegue hoje chegar no nível de detalhamento por curso, o que que é rentável, o que que não é, quais cursos valem a pena manter, quais não, quais juntar. Então, acho que isso é um trabalho que a gente hoje consegue ter uma granularidade e, junto com o restante da diretoria, otimizar a oferta que a gente tem trabalhado bastante nisso, quando a gente tem assim, mais restrição de capacidade, tá? De novo, acho que a gente tem capacidade ociosa nos campos, não é nada que a gente, em nenhum lugar a gente está preocupado em precisar expandir, tá? Mas a gente consegue sim otimizar e passar um curso de um lugar para outro, sempre buscando otimizar espaços. Quanto à geração de caixa, acho que a gente não pode dar guidance, tá? Mas eu digo que em 2024, se você se lembra, em 2023, no último TRI, a gente teve uma geração negativa, a gente teve alguns ajustes, principalmente por conta de férias coletivas, que a gente começou a dar em 23, que antecipamos um salário de 24, né, para 23, então isso acabou gerando um consumo de caixa bastante alto, tá? A gente fechou não tão bem em 23, em 24 esse efeito, então foi bastante não foi uma coisa recorrente em 23 para o pior, né? Foi pior do que por conta dessa consumo de caixa, pior do que era o normal da companhia. Em 24 está um pouquinho acima do normal, tá? A gente teve, por exemplo, uma monetização de impostos boa em 24, né? A gente tinha alguns créditos que a gente conseguia converter em caixa, então acabou ajudando bastante na geração de caixa. Mas acho que o recorrente está muito mais próximo de 24 do que de 23, tá? Está no meio do caminho, mais próximo de 24. A gente, em princípio, não deve fugir, tá, muito do que a gente gastou em 24. A gente agora deve estar de novo 22 e 23. A gente, por conta da pandemia e a parte de tecnologia, que a gente acabou investindo mais do que o normal, esses 22 e 23. A 24 já veio mais próximo do recorrente, 25 deve estar mais ou menos em linha em relação a 24, tá? Que é o que a gente vê, se não tiver grandes aquisições, nada disso, está muito mais nesses níveis aqui para frente. Ótimo, Livrão. Obrigado. Próxima pergunta vem de Diogo Neves, investidor. Uma pergunta por texto. Estas vagas autorizadas no segundo semestre de 2024, quando os alunos começam as aulas, tem muito CAPEX para implantar isso? Foi a pergunta do Diogo. Oi, Diogo, obrigado pela pergunta. Assim que nós recebemos a autorização das vagas, nós já lançamos vestibulares no ano passado. Então, esses alunos já começaram a ter aula e eles acabam tendo um semestre um pouco diferente do usual, mas eles já fazem parte aí do nosso quadro de alunos. E o CAPEX, né, quando nós entramos com as liminares, nós tivemos que fazer o CAPEX dos 2 primeiros anos do curso. Então, se você olha lá em 2023, tem um investimento que foi feito, que foi destinado às liminares de medicina. E todas foram com nota 5, no quesito do MEC. Então, esse é um pouco do que a gente tem das medicinas. Gostaria de reforçar que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora, gostaríamos de passar a palavra para o senhor Renato Padovese para as últimas considerações. Senhor Renato, pode prosseguir, por favor. Obrigado a todos pela participação na nossa conferência de resultados. Para finalizar, eu gostaria de citar que o ano de 2024 foi um ano importante para a companhia, que além de expandir a nossa base de estudantes em todos os segmentos, nós desenvolvemos iniciativas internas que nos propiciaram mais agilidade e aproximação com a nossa base atual e futura de estudantes. Cito isso, pois o ano de 25 já nos mostra que estamos na direção correta de crescimento e com rentabilidade. Então, muito obrigado mais uma vez. A videoconferência de resultados referentes ao quarto trimestre de 2024 da Cruzeiro do Sul Educacional está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos uma excelente tarde.